Tudo bem, salve Maria. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E é isso aí, né? Conta um pouquinho pra gente da história da senhora ao conhecer a palavra viva de Deus. Como foi conhecer a palavra viva de Deus? Se a senhora veio, né, de um lar católico, se já rezava o texto. Conta um pouquinho pra gente aí como a senhora conheceu a obra, a palavra viva de Deus. Eu sou muito católica, desde a minha família, né? Minha filha desde de pequena, mas só que eu não era praticante. Aí eu jogava bola, andava de shortinho e tudo. Aí, como foi um dia, faz 25 anos atrás, minha tia Eliette, que ela mora aí, né, Santa Catarina, ela chegou na minha casa, e minha casa é muito longe da casa dela. Ela chegou com uma mensagem. Essa mensagem, eu comecei a ler tudinho, né, aí tocou meu coração. Nessa hora, nesse momento, eu mudei de tudo, de modo de vestir, e comecei a fazer meu terço. Eu não rezava. Eu rezava assim, mas não era como agora, né? Faço meu terço da misericórdia, faço o terço de manhã, eu me acordo 5h30 da manhã, que eu trabalho, eu faço logo meus terços. A senhora recorda qual é a mensagem que a senhora viu pela primeira vez? Salete. Sim. De vez de Salete, mas da palavra de Deus. Salete, né? Era. Tá certo. Sei. Aí comecei a caminhar com a minha tia. Logo no início eu fiquei assim, mas só que depois, é só me falar, mas depois quando eu comecei a ler a mensagem, aí me tocou, na hora, não precisou nem passar meses, não. Foi hora assim, foi rápido, sabe? Então, aí eu comecei a caminhar com a minha tia. A gente, quando a outra vez que veio o seu Bento aqui, teve uma palestra, eu estava com ela também, que ele veio aqui em Belém, né? Teve uma palestra com ele. Aí foi. Aí uma vez também minha filha, ela não aceitava, ela tinha 14 anos na época, 12 anos, ela não aceitava, tá? Aí quando foi, eu comecei a conversar com ela, aí antes ela adoeceu, quando foi 15 anos, mas antes dela falecer, ela aceitou. Ela começou a aceitar tudo, né? Que eu falava com ela, ela fazia o texto comigo, a gente ficava de joelho no altar, ela fazia tudo. Ela não... Antes ela não aceitava não, né? Depois ela aceitou. Não. Depois ela aceitou. E Deus precisou dela. Com 15 anos a minha filha foi. Mas ele precisou, ela foi um anjo na minha vida, né? E agora, graças a Deus, que o meu marido também, ele passou por um bocado, se operou agora, tem 2 meses de coluna. E você sabe que SUS, né? É difícil, né? Mas ele conseguiu operar pelo SUS. Muito graças a Deus está bem. E é eu e ele e minha tia Tereza que caminha, sabe? A gente... Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer tudo e vai dar certo. E a nossa família vai se reunir todos para ver a palavra de Deus. E o meu sonho é ir na Santa Catarina para me conhecer o santuário, e eu vou conseguir, se Deus quiser, em dezembro eu vou aparecer aí. Se Deus quiser, né? Então a senhora nunca veio não, né? A senhora tem sonho de vir aqui conhecer. Eu tenho sonho para ir. E eu vou realizar esse sonho. Deus sabe tudo que faz, né? Ele vai dar força para a senhora vir conhecer aí o santuário, né? Tá certo. Então, assim, a senhora sempre veio de assim, na questão da modéstia, assim, das vestimentas, como é que foi essa transformação? Conta pra gente aí. Foi imediato. Comecei. Como tem dizer, a gente não vai falar vocador, né? Eu fui imediato. Aí eu comecei, eu ia pra igreja lá, de véu, aí o pessoal ficava tudo me olhando, sabe? Inclusive, uma vez eu fui tudo de roupa que Deus mandou a gente ir na igreja, né? Véu, tudinho. Aí começaram a passear de mim na igreja. Aí desse dia eu não fui mais. Aí o resto da minha casa, eu não vou mais na igreja. Isso é muita decepção de muitas pessoas, é isso, muito, né? Triste. Porque assim, quando a pessoa conhece a palavra de Deus, que vai para a igreja às vezes fazer o correto, como Jesus pede ali, né? Por obediência, que às vezes vai colocar um véu, coloca um vestido, aí dentro da própria igreja ele é visto por mal olhares, por críticas, calúnias, porque você foi com véu, foi com vestido longo, e quando entra uma pessoa na fila da comunhão mal vestida,
né, ali para receber a comunhão, ninguém fala nada, mas se vai uma mulher de véu para a igreja, é motivo de críticas. Então muitas vezes as pessoas se decepcionam com essas atitudes, né, das outras pessoas, porque parece que as pessoas estão lá para enxergar a roupa da outra, para ver a ação da outra, não para prestar atenção ali, né, no que a missa ali vai ser celebrada. É triste a situação. Me critico até hoje, a minha veste é só saia. Aí eles falam, por que você é tão bonita de corpo, por que você cobre? Você não precisa mostrar meu corpo. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. Mas a gente passa, a gente tem que aguentar, e isso é uma aprovação, né? Aprovação muito grande, né? Muito grande a aprovação. Não me arrependo, porque nem um pouco. Mas Jesus, ele já deixou bem claro lá, né, na palavra de Deus, que fala, se você quer me seguir, você vai passar pelo sofrimento, né? Vai carregar a cruz, vai ser criticado pelos outros, vai ser desprezado. É o que acontece. Quando você quer seguir mesmo o que Jesus pede ali, né, ser obediente a Deus, a gente é taxado de louco, né? A gente é caluniado, desprezado pela própria família. Quantas senhoras aí, já vem na idade da senhora, né, que às vezes colocam uma vestimenta ali, né? Porque quer agradar a Deus, a Nossa Senhora, quer seguir o exemplo da Nossa Senhora ali, da modéstia. Às vezes pelos membros da própria casa mesmo é criticado, né? Fala, você tá parecendo uma velha, você tá igual uma beata, você tá rezando demais, pra que esse roupão feio, tá calor demais, tira essa roupa. Sempre vem essas coisinhas, esses ataques. E tem muitas pessoas que sentem muito mal com isso, né? Mas é aí que a cruz da gente começa, né? Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente é desprezado pelo mundo, é a coisa mais certa que tem. Isso mesmo. Com certeza. Que bom que a esposa da senhora, né, com o tempo veio aí caminhando junto com a senhora também na palavra viva de Deus, né? Hoje vinha pra cá, né? Só que não deu ainda, porque não tem como ele andar muito assim, que ainda tá recuperando, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Que bom, Deus. Na palavra de Deus. Entregar nas mãos de Deus, dá tudo certo. E tem muito tempo que a senhora já conheceu assim a palavra de Deus? Olha, acho que tem mais de 25 anos. Muito tempo, né? Eu tinha, acho que eu tô com 57 anos, acho que eu tava com uns 30 e poucos anos. A minha tia, graças a Deus, abriu meu olho, a minha tia Eliette. Eu tenho muita saudade dela, ela mora aí, né? Ela sempre tá aí. Ela é a minha vizinha aqui do... que bom que bom que a senhora teve esse conhecimento da palavra de Deus através dela, né? Então ela foi meio que um anjo ali na vida da senhora para mostrar a senhora a verdade. A senhora chegou a participar de algum cargo da igreja, assim, não? Não. Nada. Por que eu falo assim? Porque assim, talvez é mais fácil para as pessoas, porque aqui tem pessoas que às vezes é da religião de Maria, às vezes tem um cargo ali na igreja, né? Ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, e quando conhece a palavra de Deus, talvez é um pouco mais difícil para as pessoas saírem assim, né? Tem pessoas na palavra de Deus que já foram ministros, né, da Eucaristia, e quando conheceu as mensagens, conheceu a verdade, não quis ir mais, né? Não quis ir mais porque sabe que realmente, né, a verdade está aqui, e Deus orienta os escolhidos a deixarem aí fazer o que não é a vontade dele, né? E tem muitas pessoas que deixaram para, né, ficar aqui com a verdade, buscar a viver ali no que Deus está sempre nos orientando, né? E aí o que acontece? Aí depois vem a perseguição, né, da própria igreja, as pessoas perseguem hoje, né? Essas que... As pessoas criticam muito a senhora da igreja, as pessoas que criticam a senhora, você está na palavra de Deus. A igreja fica aqui perto, você não vai, eu não falo nada não, sabe? Eu fico direto no meu canto lá em casa, eu fecho o quarto, eu rezo lá, eu tenho meu altar. Agora, inclusive, eu estou na casa da minha sogra, como meu marido, a gente mora em cima, e não tem como ele andar na escada, eu estou na casa da minha sogra, sabe? Aí eu me acordo cedo para poder, porque é muita gente que mora lá, eu tenho que acordar cedo, eu e ele, ficar no altar para terminar às 6 horas, para não ficar falando, aí fica, por que tu fica de véu? Não. Eu me cobro tudinho, eu e meu marido. Tá certo. E a filha da senhora, né, que Deus levou, ainda bem que ela teve essa oportunidade ainda de conhecer, né, as mensagens, a palavra de Deus. Também, ela estava internada, eu fui numa igreja capuchinha que é aqui em Belém, eu fui atrás de um freio, pedi para ele ir lá,
falar com ela, ela se comungou, fez a, como é? Depois de comungar. A confissão? Confissão, minha filha fez. Ela Olha que fez. maravilha, né? Tá certo. No domingo e na segunda-feira ela faleceu. Tá certo. A senhora só tem... Ela tinha câncer, ela, no braço. Uhum. A senhora e na família da senhora todo mundo aceita, né? Assim, tem mais algum filho que não aceita, assim, ou não? Não, eu tenho uma de criação, outra ela não aceita, porque ela mora longe, assim, mas ela não, me respeita, sabe? Ela respeita, ela não fala nada, sabe? Uhum. Isso é muito importante. É muito importante o respeito, né? Porque tem às vezes, as pessoas talvez não aceitam, né? Igual o esposo, a esposa, os filhos, mas eles respeitam, né? Quantas pessoas que estão na palavra de Deus, que às vezes tem esposo não aceita, aí respeitando, né? O casamento vai uma maravilha, vai muito bem. Mas a partir do momento que um começa a respeitar o outro, começa a ter desavença, briga, isso, aquilo, aí desanda tudo, né? E às vezes... 3 anos de casado, eu, com ele. 23 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Bom marido, né? Para mim. Graças a Deus. E quando tem a família toda, o esposo e a esposa, aí fica mais fácil, né? E ele aí não fica quer. Mais fácil. Domingo tem uma missa lá, aí a irmã dele, tu não vai? Aí disse, não vou não. Não dá para mim ir agora, porque ele não quer, sabe, como eu conversei com ele. Porque vão tudo... Deus não está lá, né? Jesus não está lá presente. Aí não vai, fala em casa, reza em casa. Mas nosso sonho é se confessar e se comungar. Mas nós vamos ainda, se Deus quiser, em dezembro vou bater de Santa Catarina. Tá certo. E tem uma mensagem também... Né? Isso, tem uma mensagem, a senhora fala também, né, que no final dos tempos os verdadeiros cristãos iam rezar nas suas casas, iam fazer ali um lugarzinho apropriado para rezar o texto rosário ali, porque não haveria mais lugar de respeito para com Jesus, né? Principalmente na questão da missa, né, que eles iam abolir. Tem uma mensagem, a senhora fala que o missal seria rasgado, né, que eles iam ter essa transformação dentro da igreja, e aqueles verdadeiramente que amassem Jesus de verdade, essas pessoas elas não iam ser coniventes com isso, elas iam ficar nas suas casas rezando o terço rosário. E é isso que acontece. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso, né? As pessoas pensam assim, mesmo que tá tendo falta de respeito ali, tá, né? Às vezes o sacrário não tá no centro, às vezes não permite que ajoelhe, mas tem que ir. E parece que não entende realmente o que Jesus diz aqui na palavra de Deus, e também na mensagem da senhora, quando ela falou no final dos tempos. Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo ficar sem receber a hóstia, né? O sacramento ali. A comunhão sacramental, e tem pessoas que eu não consigo fazer a comunhão espiritual, mas a comunhão espiritual Nossa Senhora deixou também para isso, através de, né, ela fala que rezem meus filhos, a comunhão espiritual também é válida pelo meu filho. Se a pessoa não está recebendo a comunhão sacramental, faça a comunhão espiritual. A Márcia fez um podcast com a gente que ela falou muito bem sobre a comunhão espiritual, e é válida por Jesus. Então tem muitas pessoas que às vezes não vai na missa, não está podendo ir, mas fica preocupada ali, né, que não está recebendo a comunhão sacramental. Mas é só fazer a comunhão espiritual. Eu faço todas nas minhas orações, o texto, a novena, tudo. Aí, por fim, a gente faz a espiritual. A gente faz também. E agora que as coisas vão ficar mais difícil, né, assim, falando assim espiritualmente, né, o combate vai ser mais difícil, e é o momento a gente se preparar nessa questão, né, porque agora a gente sabe que o anticristo está aí, a qualquer momento ele vai aparecer, vai perseguir os cristãos, e a gente tem que se valer pela comunhão espiritual, né, de Santo Afonso, porque a falta de respeito ainda continua, né? Continua, e aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, que leem as mensagens, né, essas pessoas elas estão buscando a fortaleza, eles estão se preparando espiritualmente, e aqueles que não querem saber das mensagens, como vai ser essas pessoas? Então é por isso que nós devemos rezar por elas, né, para que elas alcancem a verdade quanto antes. Isso mesmo. Não é?
Não, é só não desistir. Não, com certeza. Aí Tá mais certo. forte. Isso mesmo, né? Que bom que a senhora conheceu aí a palavra de Deus através da nossa irmã Eliette e tá firme e forte, né? E o esposo da senhora também tá aí. É um grande exemplo, né? Para outras pessoas que às vezes não, né? Às vezes um acredita, outro não acredita, para não desistir, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que passar por uma tribulação muito grande, mas Deus disse que vai dar, Deus fala, né? Que vai dar a força pra gente, vai dar a proteção. Então, mesmo que as pessoas estão desanimando aí, porque talvez a família não quer vir junto, é nós só não desistir, confiar sempre em Deus, né? Com certeza, não vou desistir nunca. Tá Tá firme certo. e forte. A senhora tem mais alguma graça que a senhora pode contar aí através da palavra de Deus? Alguma graça que a senhora recebeu das mensagens, de ter conhecido? A senhora gostaria de contar? Eu estava muito doente na época, depois, né? Quando a minha tia me deu, aí passei muito reprovação, eu adoeci, eu não andava, passei 2 meses sem andar. Ainda tenho a sequela, mas eu tô firme, sabe? Tô muito firme. Eu fiquei paralisada, deu um tipo de um reumatismo em mim, que nesse dia eu comecei a fazer as minhas orações, tudinho, e pedir, tá? Então, eu comecei, eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, não precisei fazer cirurgia, nada, que é para cirurgia, meu pé. Aí, quando eu fiquei bem, aí comecei a botar meu corpo, pedi, eu tava com 30 quilos, aí voltei tudinho, quando foi uma aprovação, eu saí de casa, tava na porta de casa, passou um evangélico, ele falou bem, até hoje me lembro, ele falou assim, você é católica? Sim, sou católica, apostólica, humana, conservadora, eu falei para ele. Aí ele disse, eu sou do Universal, você não quer ir para a igreja? Eu disse, não, eu não preciso ir para, eu tenho a minha, eu me converti na minha igreja, eu falei para ele, e me curei na minha igreja. Aí ele falou assim mesmo, não, mas o diabo cura também. Eu disse, só como você. Ele me falou isso para mim, até hoje não sai na minha cabeça, sabe? Ele falou isso para mim, quer dizer, quantas pessoas que é uma seita dele, né? Fala para as pessoas que não tem um coração forte, aí cai na lábia dele, né? E vai para a seita dele, mas eu não, fui firme. Graças a Deus, eu estou curada. Que bom, Eu não paro graças a de Deus. fazer, graças a Deus. Estou aqui firme e forte. Isso. Talvez se fosse outra pessoa, cairia na lábia deles, né? Porque eles usam uma tática de que eles vão no momento mais crucial da vida da pessoa, mais frágil. A senhora estava ali passando por a situação, né, ali, que a senhora contou. Então, nessas situações de enfermidade, de alguma coisa que a gente está passando, que eles sabem que a gente está no momento mais frágil, aí que eles chegam com tudo para ver se consegue, né, tapear a pessoa ali para levar para a igreja deles. Só que se for uma pessoa estruturada na fé, tem o conhecimento básico da Bíblia, igual a senhora falou aí, que não precisa, aí é mais difícil, né? Por isso que é importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, ouvindo as mensagens, para essa hora a gente ter força, né? Eu faço isso. Eu tinha um comércio, aí então chegou um rapaz, aí sempre dá um profético, né? Esses papelzinhos de igreja lá dos crentes. Aí ele pegou, me deu. Aí eu peguei, tinha mensagem do Subeto, aí eu peguei da gaveta e dei para ele. Aí ele não aceitou. Eu disse, então eu não vou aceitar o teu, pode levar a sua mensagem. Aí ele pegou a mensagem dele e foi embora. Não aceita o meu, então não vou aceitar também, né? Assim, eu fiz isso. Tá certo. Mas é assim mesmo, né? A gente, quando tem a oportunidade, a gente tem que falar mesmo a verdade, tem que divulgar também, né? Para que outras pessoas também possam conhecer. Então, muito bem aí pela coragem da senhora e pela fé que a senhora tem aí na palavra de Deus. É isso aí, né? Conseguir firme e forte para estarmos sempre... O meu sonho é ter o livrão, eu consegui, eu tenho o livrão dele. A senhora recebeu o livro? Já tenho ele, já tem uns 5 anos já. Logo quando comecei, eu mandei buscar. É uma alegria muito grande quando a senhora recebeu o livro, né? Tenho.
As pessoas, às vezes, quando vai receber, tem uma alegria muito grande, né? Porque é um tesouro, como se diz, é uma instrução que Deus está nos dando para a gente, né, seguir, para a gente ler. E quando a senhora recebeu o livro A Palavra de Deus aí, como é que foi a ação da senhora, assim, na questão do livro ser muito grande, né, assim, ter ali a Sagrada Face de Jesus na capa, a assinatura? Foi uma alegria, uma emoção muito grande. Até porque quando nós estamos muito tristes, a gente não escolhe, a gente só abre, Jesus fala o que te sente, né? Uhum. E abre isso. nosso coração. Tá certo.